Abro este nosso encontro para a reflexão do Evangelho para esse dia 1º de outubro de 2023, acolhendo a cada uma e a cada um de vocês com muito carinho nas palavras do querido pastor Silvio Menck, teólogo, escritor, pesquisador, que desde a Alemanha nos enviou palavras que realmente nos animam, nos encorajam e nos dão a certeza do caminho correto que percorremos. Ao seguirmos Jesus, de acordo com as propostas que descobrimos nos estudos que fazemos da sua viagem desde o interior mais oprimido e empobrecido da Galileia até o confronto final em Jerusalém. Muito obrigado pelo que disse o pastor e teólogo escritor Silvio Menck desde a Alemanha. Olá, Dom Orvandil, bom dia. Acabei de ouvir a sua reflexão. Eu concordo. Eu entendo o reino de Deus, a proclamação do reino de Deus, como o anúncio de um projeto alternativo ao projeto dos Césares, ao projeto dos Herodianos, que edificavam seus reinos com o fio da espada e silenciavam aqueles que gritavam de desespero ou reclamavam. Também ao projeto dos saduceus latifundiários, que dividiam as pessoas em puras e impuras, e ao projeto dos fariseus, com os quais Jesus debatia acirradamente, e que eram os 4 pilares da ordem estabelecida naquela época. E quando Jesus convida os discípulos e seguidores em geral, é para construírem coletivamente uma organização social alternativa. Eu entendo esse Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, como um convite para entrarem no canteiro de obras do reino de Deus. É um convite para ajudarem a construir essa nova ordem social. E na medida que essa nova ordem social for construída, na medida que o reino de Deus for edificado, então todas as coisas serão acrescentadas, ou seja, as necessidades básicas para a vida. Porque temos que lembrar que Jesus está em farinha, mas também a comida social, a comida espiritual, ser aceito, participar, ter voz ativa, sentir-se incluído, autoestima fortalecida, tudo isso que faz parte das necessidades básicas. E os pobres serão incluídos na sociedade, participarão, não se sentirão rejeitadas, nem serão excluídas. E então, onde essas necessidades básicas forem realizadas, os pobres de hoje, amanhã poderão ser felizes. Então, é tão simples, mas não sei quem foi, as direções das igrejas, a burguesia, e a igreja que representa a burguesia, todo um movimento das classes dominantes para tirar o agulhão dessa frase
para amenizá-la ou transferi-la para as esferas celestiais e não levá-la a sério no sentido como Jesus a pronunciou. Meu caro Dom Orvandil, desejo-lhe um bom domingo, com renovadas motivações para a luta que está travando para ajudar as pessoas a compreenderem melhor as coisas, inclusive o Evangelho. E é interessante, a esquerda esforça-se para esclarecer, para clarear, para ajudar as pessoas a entenderem o mundo em que vivem e como as coisas acontecem, são feitas. E a direita esforça-se para distorcer os fatos, para confundir e dominar, e idiotizar. Idiotizar tanto que trabalhadores votam contra o Partido dos Trabalhadores e odeiam aqueles políticos que se colocam ao lado dos trabalhadores. Também acolho vocês no gesto fraterno, afetivo, solidário do professor Sebastião Gontijo, aqui bem mais próximo de mim do que o pastor Silvio Menck, que me ligou desde Itapuranga, no interior de Goiás, para se referir a essas reflexões do Evangelho e a nossa caminhada como discípulos e discípulas de Jesus. Ele que prestou grandes serviços nas missões junto ao CIMI, Conselho Indigenista Missionário, no norte do país, na defesa da educação e dos direitos dos nossos irmãos indígenas e irmãs indígenas, hoje tão ameaçados por interesses mesquinhos e predatórios da justiça. Muito obrigado, meu querido professor Sebastião Gontijo, e bem-vindo aqui em nosso programa, e acolho com carinho as suas palavras também de incentivo e de reflexão. O Evangelho para esse domingo, 1º de outubro de 2023, é o de São Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 32, que eu peço lerem e se encontrarem com outras pessoas aí, refletirem um bocado, trocarem ideias, para nos encontrarmos logo após a vinheta. É em nome do Pai, do Filho e da Roa Santa. Amém. Pois bem, na reflexão do domingo passado, eu disse que um dos repertórios dos seguidores e seguidoras de Jesus é a justiça. Porque ao nos aproximarmos de Jesus e ao nos desprendermos pelos caminhos desse mundo seguindo Jesus, nós nos equipamos da mesma justiça que recebemos dele, porque, como diz Mateus, como insinua Mateus, como ensina Mateus, ele é o mestre da justiça. E é repertório porque é um valor que é como um instrumento musical, uma ferramenta de trabalho, de operacionalização da nossa vida neste mundo, nas relações com as pessoas, sempre afinado, afiado, cultivado, preparado para a ação. Sermos justos é praticarmos a justiça, e fora deste valor não há como afirmarmos de forma inteira que somos seguidores e seguidoras de Jesus, ou, se quiserem, cristãos e cristãs.
No Evangelho de hoje, prosseguindo nesta reflexão sobre a justiça, seguindo o mestre da justiça, vemos Jesus contar uma parábola. E o contexto em que ele conta esta parábola, que depois Mateus aproveitará lá pelos anos 90, final dos anos 80, 90, na sua comunidade em conflito, a sua comunidade perseguida, a sua comunidade sofrida, em crise. Jesus conta essa parábola quando já se encontra em Jerusalém para o confronto final com o Império Romano, que o espera com a cruz pronta para crucificá-lo. E esse confronto se dá dentro do templo, agora nesta fase em que Jesus conta esta parábola. Jesus entra em Jerusalém cavalgando um jumento e depois vai ao templo e lá ele faz a purificação, e a purificação não é com água benta, com água abençoada, mas com chicote nas mãos, enfrentando o mercado explorador e corrupto que ocupa o templo, que é lugar do encontro com o Pai, com Deus e Yahvé, que é pai e mãe, principalmente dos pobres. Agora, depois de fazer curas também dentro do templo, desse lugar que virou um mercado de negócios, daqueles que dominam a religião, dominam economicamente a religião judaica, pronta agora também a dar a sua colaboração no julgamento injusto, na calada da noite e na perseguição de Jesus, que será assassinado com a colaboração destes que são aí chicotados por Jesus no templo. Aqui ele conta esta parábola. Os fariseus e os chamados anciãos do povo, que na verdade são os membros do Sinédrio, se encontram perturbadíssimos, muito chateados. E como não se sentirem nessa situação? Porque aí está o mestre da justiça. Porque aí ele ocupa com o povo, com os pobres, com os seus discípulos, o templo que eles achavam que era coisa fechada e sagrada para os seus negócios. E eles perguntam para Jesus: com que autoridade tu te apresentas dessa maneira, dizendo que és o Messias? Com que autoridades tu expulsas os mercadores? Com que autoridades tu curas? E Jesus então lhes conta a parábola. E a parábola que Jesus conta inclui esta turma aí no templo, dos tais fariseus e membros do Sinédrio, do Senado de Israel. Jesus, na verdade, começa com uma pergunta ao contar essa parábola. Se eles saberiam dizer quem dos dois filhos está certo. Jesus contou que um pai disse a um dos seus filhos: vai trabalhar na minha vinha hoje, meu filho. E ele disse: não, não quero, não vou. Depois se arrependeu, mudou de ideia, mudou de opinião e foi. Depois ele foi ao outro: meu filho, vai trabalhar na vinha hoje? Ele disse: sim, pai, eu vou. E não foi. Jesus então fulmina com a pergunta: qual dos dois filhos foi fiel, foi leal? E eles disseram: o primeiro. Não, mesmo que tenha dito que não,
Ele se arrependeu e foi. Esse foi o certo. Jesus disse: pois é, os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Ou como gosta de dizer Mateus, no reino dos céus, que é sinônimo de reino de Deus. Meu Deus! Os publicanos, esse setor da sociedade israelita completamente desprezado, o mais perverso e hostilizado da sociedade por sua prática corrupta da cobrança de impostos dos seus compatriotas, dos seus concidadãos, e ainda pela armação de um esquema de sugamento de riquezas para enriquecer uma hierarquia, uma pirâmide que controlava os impostos roubados pelo Império Romano. Logo eles viriam antes para o reino de Deus. Eles se enfureceram porque isto não pode, isso não é acolhível, esta ideia não é aceitável. Mas foram eles os que precederam os próprios fariseus, saduceus e os tais sinedrianos, os anciãos do povo. E as prostitutas, que além de serem mulheres, sempre jogadas lá para segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na escala social, ainda eram prostitutas. Elas os precederem esses homens autoconsiderados santos, puros, bons, que gostavam de rezar nos cantos das praças, chamando a atenção sobre si, de chegar no templo e chamar a banda musical, clarins, tambores, para mostrar o quanto eles gostavam de contribuir, de dar dinheiro para o tesouro, para o cofre do tesouro. Eles serem precedidos por prostitutas. Pois é, Jesus disse que sim, porque eles aceitaram primeiro a proposta, a mensagem de arrependimento de João o Batista, enquanto que os fariseus, saduceus e os tais anciãos do povo não aceitaram. Até chegar a dizer antes, nesse contexto aqui, antes, no texto anterior a este, que eles nem sabiam se o batismo de João era válido ou não, quando na verdade mentiram. Estes homens que viviam de aparência, viviam de consensos sociais, se fosse hoje viviam de selfies, dos primeiros lugares nas páginas das revistas, jornais, televisões, enfim, eles gostavam de realmente demonstrar o que não eram. Isto para Jesus não tinha a menor importância, porque para a construção da vinha do Pai, que Jesus viera fazer, para a construção da vinha do Pai, não importa se se diz não antes e depois depois quem aceita o convite, quem aceita a orientação do Pai, quem aceita a proposta do Pai, vai, isso que importa, é ir, é praticar. E principalmente quando ocorre o arrependimento na mudança de opinião. E é isso que vale para Jesus. É isso que vale para a fé. É a prática. Não é tanto dizer sim ou não, mas dizer é aceitar e ir. Envolver-se, engajar-se, entrosar-se, entrar
até as raízes dos cabelos na prática do reino, que é a prática da justiça. Mas aí é preciso primeiro o arrependimento. E o arrependimento não é simplesmente remorso, sentir uma certa tristeza por isso, por aquilo que deixou de fazer ou que fez erradamente, até se dando conta que estava errado e mesmo assim fez. Não, não é isso. Arrependimento é uma palavra vinda da palavra grega metanoia, que é a palavra que está aqui no Evangelho. Metanoia, que é mudança de ideias, mudança de visão, mudança de opinião, mudança de ideologia, mudança de visão, total e radicalmente. Metanoia. Mudar as metas da vida por um processo que atinge, que envolve a mente, o cérebro, o mais profundo da consciência e da inconsciência do ser humano. É isso que importa. Isto é, os publicanos tão desprezados e desprezíveis, tão hostilizados e hostilizáveis, tão desconsiderados e desconsideráveis, estes, os publicanos, mudaram a sua visão de vida, deixaram de integrar esse sistema de exploração, esse sistema corrupto, esta teia de ladrões da sociedade, porque mudaram de opinião. Na prática, provaram. Na prática, disseram sim. Na prática, mudaram a vida. As prostitutas, estas mulheres que Jesus tanto apreciava e com elas se misturava, com elas se alimentava, com elas comia, com elas ceiava, para os seus banquetes eles as convidava. Estas mulheres se arrependeram e se emanciparam da prostituição como uso comercial dos seus corpos, mentes e dignidade. Embora corpos e mentes são partes da mesma realidade. Estas mulheres, que ao se emanciparem, ao seguirem Jesus, seguiram inclusive até a cruz, mais ousadamente do que os homens que se comprometeram com Jesus. Estas mulheres mostraram uma metanoia, arrependimento, mudança profunda de visão, de vida, de que não aceitavam mais a rejeição masculina, machista, social, econômica, mas que se promoviam a condição feminina de seres humanos, seguidores de Jesus, para construir a justiça no mundo, na sociedade, nas suas relações. Então, sim, é muito importante na prática. É muito importante quando primeiro se processa pelo arrependimento, pela mudança profunda de mentalidade, de valores e de prática. O arrependimento faz com que as pessoas aqui e agora, na luta, primeiro rejeitem o sistema que as dominava, o sistema que as corrompia, o sistema que as diminuía, o sistema que as escarrapachava numa condição subhumana e imoral na ética social. Segundo, o arrependimento que reergue, que eleva, que faz se levantar, como ocorreu, por exemplo, não é o caso aqui, mas de compararmos com o filho pródigo que de dentro do chiqueiro da humilhação, arrependido, se levantou e retornou para o Pai. E ingressou num ambiente receptivo, um ambiente de festas, um ambiente de acolhimento, num ambiente de ceia. É assim que os arrependidos vivem afirmativamente a sua fé. O sim é um retumbante processo de transformação
na vida das pessoas. E o não? O não daqueles que dizem sim. Esse povo aqui, representado pelos fariseus, pelos tais também anciãos do povo, e até mesmo pelo culto judaico, pelos sacerdotes judaicos, enfim, todo este elenco de traidores aqui, constituem aquele projeto dos que disseram, lá no deserto, lá no fundo, bem no fundo da miséria, da opressão, que aceitavam, queriam, que assumiriam o papel de construir a vinha para que toda a humanidade dela participasse. E mais tarde, não há muito tempo, começaram a dizer não na prática da vida. Começaram a negar o seu compromisso. Começaram a negar o seu sim. Porque no fundo, tinham até projeto de religião, tinham até projeto legalista, tinham até código legal. Mas não tinham um compromisso com a construção da vinha para todos. Disseram não na prática. Então, para concluir, o mundo de hoje precisa de pessoas que primeiro se reconheçam integrantes de uma sociedade injusta, de uma sociedade carregada de sistemas absolutamente desumanizadores, perversos e perversores, corruptos e corruptores, desumanos e desumanizadores. E se reconhecer que faz parte de tudo isto e cegamente afunda, ajudando a desintegrar a dignidade das pessoas. Hoje o mundo precisa disso. O Brasil precisa disso. A humanidade precisa que as pessoas logo se deem conta de que entre o sim e o não, o que vivem na vida é um constante não. A negação da vida, a negação da justiça, a negação da dignidade, a negação da vinha, que é este reino que Jesus vem trazer, trouxe e continua construindo conosco, contando conosco na construção desse reino de justiça para todos e para todas. O grande desafio é sabermos viver o sim hoje de forma concreta, de forma real, de forma objetiva, de forma combativa, de forma militante, de forma ousada até. Como veremos no Evangelho do domingo que vem. Este reino precisa de um sim na prática. Um sim na prática que muitas vezes se confunde com um aparente sim dentro dos templos. Quando as pessoas louvam, quando as pessoas sassaricam, mas louvando a experiência que dizem ter com Jesus, mais as alegrias que dizem ter com Jesus, mais a Santa Eucaristia que dizem comungar com Jesus, do que a prática de mudar a sociedade que lá fora, logo ali, metros e passos adiante, para fora da porta do templo, muitas pessoas se despedaçam nas mesmas condições das prostitutas e dos publicanos cobradores de impostos no tempo de Jesus. Marginalizadas, pisadas, maltratadas, hostilizadas, espinhadas, excluídas da sociedade. Se não vemos isto, se não lutamos para mudar isso, o nosso sim lá no templo é puro farisaísmo, é pura hipocrisia, que funciona aqui como não. Nós vivemos cercados de nãos, de pessoas que dizem, pensam dizer sim.
Há pessoas que disseram sim a Jesus e transformaram esse sim em não retumbante, não à vida, à justiça, à saúde e até à paz social. Quando se abraçaram um projeto fascista que hostiliza negros e negras, que hostiliza os homoafetivos, que hostiliza homossexuais, pisa, esmaga em nome de um projeto de família que não existe. Acusam outros que combatem, outros que lutam, outros que militam, outros que se entregam para mudar a sociedade, de tantas coisas que não conferem com a realidade, sempre a cavalo da fake news. Vivemos cercados de pessoas que dizem não na prática. E eu aqui não julgo, apenas compartilho o que é evidente, que é explícito para todos nós. E ao longo da história da fé, nesses 21 séculos, temos visto muitas vezes aqueles e aquelas que dizem seguir Jesus, dizendo não ao virarem as costas para os mais sugados pela miserabilidade, pela fome, pela violência, pela discriminação, pela exclusão. Então, é hora de nós retomarmos o nosso sim e vivemos um profundo arrependimento, isto é, uma profunda autocrítica, profunda transformação que nos atinja e nos desaloje desta vidinha de quem quer Deus para si e o inferno para os outros. Há algumas frases, inclusive, que identificam esses que pensam dizer sim, mas que dizem não. Quando dizem, eu oro para que Deus esteja ao meu lado. Como assim, Deus ao meu lado? Para fazer o que eu quero? Para se prender às minhas mediocridades? Para se prender aos meus nãos? Para se prender às minhas buscas absolutamente egoístas? Não deveria ser o contrário? Eu ao lado de Deus no projeto do reino? E outras frases, como por exemplo, Deus está comigo, por isso sou vencedor. Vencedor de quê? Contra quem? Para quem? Isso tudo é muito mais não do que sim. Então, nosso desafio hoje é para escutarmos esta parábola de Jesus e nos sentirmos satisfeitos, porque é melhor nos encontrarmos na condição de prostitutas e cobradores de impostos, pessoas altamente libertas e dignificadas, porque souberam dizer sim, souberam acolher e depois souberam agir na prática desse sim. Que seja verdade isso contigo e comigo, meu irmão, minha irmã, para fazermos da fé cristã militância não em favor de interesses medíocres e até de igrejas, mas da sociedade, para a humanidade, construir esta vinha para toda a humanidade. Que este evangelho aqui refletido te ajude a mim e a ti a nos arrependermos tão profundamente que nós nos sintamos impelidos, sem conseguirmos sequer dormir, a agirmos naquilo que eu, bispo da Igreja de Deus, puder ajudar. Contem comigo. Contatem comigo. Talvez em alguns lugares desse país e desta América do Sul
Eu posso até sugerir outros nomes que estejam bem próximos para ajudarmos nesta caminhada pelo sim, caminhada da justiça, seguindo o mestre da justiça, a quem louvamos para sempre. Em nome do Pai e do Filho e da Ruá Santa. Amém.